todos, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de Liderança em Gestão, a série. O episódio de hoje, o episódio 4, fala sobre accountability, a coragem para enxergar a realidade. Te inscreve no canal se tu ainda não fez isso, dá o teu like e os comentários no final do vídeo. Vai ser muito importante para mim saber o que tu está pensando, o que tu está aprendendo a respeito dessa questão do accountability, dessa nossa temporada. Uma das questões, uma das notícias que mobilizou muito a trazer esse tema hoje aqui para vocês, foi uma notícia que saiu de uma pesquisa da McKinsey falando que 70% das empresas não conseguiram fazer uma transformação organizacional durante esse tempo de pandemia. 70% das empresas. Isso é um número bastante relevante considerando o nosso universo e o impacto que as empresas têm na economia dos países. Então, talvez por isso seja um bom motivo para você assistir o vídeo de hoje, porque a gente vai falar de criar coragem para enxergar a realidade, que essa é a primeira dimensão do accountability, que tem a ver com visualizar, que é o see it. Essa dimensão também ela tem uma correlação bastante próxima com 5 competências das 10 competências que o Fórum Econômico Mundial definiu para 2022. Ela tem correlação com o pensamento crítico e analítico, com a solução de problemas complexos, com a liderança e influência social, com o raciocínio, resolução de problemas e ideação e de olho no futuro. A gente está falando aqui de encarar a realidade e agir o mais rápido possível. Então, as competências que se correlacionam a essa primeira dimensão têm a ver com isso, quando a gente fala de um pensamento crítico e analítico, com uma liderança e uma influência social, com resolução de problemas complexos, com de olho no futuro. Aqui a gente já falou exaustivamente sobre o ciclo de vitimização como uma primeira reação quando aparece um problema. A grande decisão é a seguinte: eu permaneço no ciclo de vitimização ou eu saio dele? O que eu faço? Vamos pegar um exemplo, vamos pegar uma situação que muitos de nós nessas organizações a gente passa, né? Porque nós trabalhamos sempre do ponto de vista de atender alguém. Eu sou uma indústria, eu sou uma empresa de serviços, eu sou uma organização não governamental, enfim, eu tenho alguém que usa os meus serviços que eu chamo de cliente. E quem nunca teve problema com clientes? Levanta a mão aí, me mostra, dá um cutuque e diz, quem nunca teve algum tipo de problema com cliente? Uma das estratégias, então, para resolver os seus problemas com os clientes, que as empresas, então, adotam, uma estratégia de marketing, são os programas de fidelização. Eles são ótimos, eu adoro quando eles funcionam. Eles me trazem um prazo mais curto de entrega quando essa compra é online, ele me traz promoções, ele me avisa a respeito de descontos, ele me mostra os próximos lançamentos, as tendências da moda, as tendências de uso, o que está se lendo a respeito de tal assunto, enfim. Ele nos enche de informações, eles são hábeis em poder utilizar a inteligência artificial para mapear e verificar tudo aquilo que eu faço na internet e poder me disponibilizar serviços e produtos para isso, certo? Quando essa experiência é boa, a gente conta para todo mundo, a gente gosta muito, a gente se sente valorizado, a gente se sente feliz, afinal de contas entregaram no prazo, a cobrança deu certo, o produto chegou inteiro, tá tudo maravilhoso, vou começar a usar. Ou até mesmo quando a loja é física. Eu fui até lá, eu tive um bom atendimento, também o produto foi me entregue ou na hora ou no prazo que foi determinado. O processo de compra foi muito bom, a cordialidade, o atendimento, todo mundo bem treinado, ótimo. Adorei toda a minha experiência como cliente, ela foi muito positiva. Mas e se alguma coisa der errado? Hein? Se alguma coisa não dá certo, né? Se começam a acontecer problemas de devolução de produtos, rupturas que tendem a mostrar o quanto que o cliente está chateado com a empresa, com a organização, com a companhia, né? O que eles vão fazer com o programa de fidelização? Né? Com a pandemia, as vendas online, elas cresceram, era a alternativa que nós tínhamos muitas vezes para comprar, de comida à geladeira, até mesmo um carro, ok? Os problemas com esse atendimento, eles começaram a aumentar e a fidelização começou a causar prejuízos para as organizações. O tempo de uma pessoa que dentro de um programa de fidelização, isso foi uma pesquisa
realizada pela Wharton School, identificou que se levava 5 dias para conseguir resolver um problema quando o cliente era um cliente dentro de um programa de fidelização, e 3 dias se ele não era de um programa de fidelização. Então, o que estava acontecendo ali naquele momento? Estava acontecendo um efeito que eles chamaram de bumerangue. A própria marca volta para machucar o cliente. E então, essa fidelização era questionada. É só de um lado? Por que só eu? Eu também quero a minha contrapartida. Então, muitos clientes se afastaram de alguns programas de fidelização por não serem mais críveis a eles, aqueles programas. A empresa não estava dando o respaldo. Agora, imagina lá dentro da empresa essa situação acontecendo. Perdemos mais um problema de entrega, mais um problema no pagamento, mais um problema de devolução de produto. Imagina o que está acontecendo dentro da empresa se ela é uma empresa que está abaixo da linha. Os dedos estão todos em riste, né? Foi ele, foi aquela área. Então começam as acusações, as isenções, a vitimização todas as queixas, todas as dores para serem resolvidas. Mas como você, como liderança, quer ser referência na área que tu atua e ser uma referência como liderança, como é que tu faria para resgatar isso, para resolver isso e não matar o ganso de ouro? Mas se você é uma liderança que está pronta para dar o primeiro passo para o accountability, essa situação vai requerer de você o quê? Coragem para tomar consciência do que está acontecendo, de toda a realidade da situação, não importa o quão desagradável isso pode ser, ou injusta, inclusive, a situação pode ser. A chave para isso tudo é a coragem. Coragem para se responsabilizar pelo resultado. Um dos motivos para dar errado nessa primeira dimensão, que é a dimensão da coragem, é não conseguir enxergar a realidade porque escolhe ignorar ou não aceitar as mudanças no ambiente externo. O que pode empurrar, então, a tua liderança, o teu departamento, a tua empresa para baixo da linha. E um bom jeito de diminuir e minar a competitividade e o teu market share é adotando esse tipo de atitude. Então, como seria olhar para isso? Qual seria o jeito mais certo de colocar em prática essa dimensão, a dimensão SIT, visualizar? Eu vou te dar três alternativas para isso. Primeiro, é entender que quais são os problemas mais prejudiciais. Né? Compara a experiência do cliente antes e durante a pandemia. A frequência de compras, os problemas recorrentes, o tempo de resolução desses problemas. Essa é uma maneira de olhar, é uma maneira de ver, então, e de encarar o problema da experiência do cliente. Uma outra maneira é poder pensar em oferecer benefícios que possam proteger contra algumas deserções, né, de que haja uma fuga de clientes. Compensações que possam ser disponibilizadas, alertas de promoções e de produtos quando em venda, cashback em compras. O importante é fazer o cliente fiel se sentir valorizado. Eu tive uma situação muito corriqueira, mas uma situação que exemplifica isso. Eu precisava comprar uma torta para um aniversário que estava acontecendo aqui em casa. Aqui em casa somos 3 pessoas, eu, meu marido e a minha filha. Meu marido estava de aniversário e a gente resolveu fazer um almoço, nós 3, durante a pandemia, estou dizendo isso. E eu encomendei, então, uma torta numa padaria que eu não conhecia. Mas pelo Instagram eu olhei os produtos, a pessoa que me indicou era uma pessoa confiável, fiz a encomenda. Encomendei lá o tipo de torta, dei o nome da torta que eu queria. E disse o dia e o horário que eu queria aquela torta, que eu precisava daquela torta. Ou seja, no dia do aniversário, a torta deveria chegar aqui às 5 horas da tarde. Ela chegou às 6 horas da tarde. E não chegou a torta que eu pedi, chegou uma outra torta, uma torta com nata. E eu vou contar para vocês, eu não gosto de nata, jamais pediria aquela torta, porque eu não gosto de nata, não gosto do gosto da nata, não é nem a textura, é o gosto. Mais tarde, a pessoa que me indicou, num outro dia, a pessoa que me indicou essa confeitaria,
Ele me perguntou como é que tinha sido a minha experiência e eu contei, olha, até o atendimento, até a gente fechar o negócio, estava tudo perfeito. Me responderam no WhatsApp, me passaram o cardápio, os preços, os tamanhos, os recheios, tudo que estava acontecendo. Quando eu recebi, era uma outra coisa, além de chegar atrasado. 2 dias depois estava na minha porta a torta que eu havia pedido. Eles trouxeram, mandaram para mim e como compensação a torta que eu havia pedido, que não tinha nem um pingo de nada. A gente comeu mais uma torta naquela semana, ou seja, ao longo de algumas semanas. Então esse jeito fez com que eu voltasse a comprar lá com um pouquinho mais de cuidado no início, mas depois as coisas engrenaram, as coisas começaram a fluir bem, certo? Outra coisa que pode ser feito é integrar programas de fidelidade com a estratégia e com os processos gerais da organização. Aquilo que no outro episódio, no episódio 3, nós chamamos de accountability conjunto, ou seja, trabalhar para que todos sejam responsáveis por aquela situação. Então, se um produto sai do meu estoque para chegar na casa de uma pessoa, ou sai da minha loja física para chegar com uma pessoa, todos são responsáveis por aquilo que está acontecendo ali, certo? De fato, é preciso ter coragem para detectar um comportamento abaixo da linha e encarar a situação. Vou contar para vocês uma situação que eu vivenciei durante a pandemia. Uma empresa do varejo que no último decreto de bandeira preta que nós tivemos, ela se desorganizou de um jeito, porque precisou fechar suas lojas, ela se desorganizou de um jeito tão grande, tão grande, tão grande, que eu não sei como ela não quebrou naquele momento. A direção da empresa se desorganizou de tal maneira que ela não conseguia ver uma estratégia de poder dar um jeito naquela situação. Ela começou a demitir pessoas sem necessidade, porque ela começou a demitir pessoas de salários muito baixos, ou que ainda estava em período de experiência, porque ela estava recém tinha voltado a contratar pessoas. Então não faria diferença aquelas demissões no caixa da empresa. Ela começou um processo de culpabilização, de apontar o dedo e dizer quem eram os responsáveis. A estilista que não tinha feito uma coleção bonita. E eu perguntei, mas quem foi que aprovou essa coleção? Alguém deve ter aprovado. Ela não fez da cabeça dela os croquis e mandou para a produção. Alguém aprovou isso. Né? Então, a empresa era muito na cabeça e muito centrada no diretor, no dono e nos filhos. O que aconteceu? O dono sumiu, e era ele quem decidia muitas coisas, ele que fazia a coisa acontecer muitas vezes. Ele sumiu durante uma semana inteirinha, ninguém sabia dele, e o filho tomou conta. Só que era uma pessoa extremamente sem habilidade alguma de lidar com crise, lidar com pessoas e lidar com negócios. Ou seja, também teve uma debandada espontânea da empresa, pessoas que pediram para ir embora porque não estavam aguentando aquele tipo de comportamento da maneira como estava acontecendo. Em contrapartida, uma outra empresa também do varejo, passando pelas mesmas situações, inaugurando lojas e tal, lá naquela semana, logo no início da pandemia, eu recebo o telefonema de uma das colaboradoras me dizendo assim: Cláudia, o meu diretor está na sala dele chorando. O que eu faço? Ela estava assustada, porque também ninguém sabia o que ia acontecer. Ela também estava preocupada com ela, se ela ia ser demitida, se o contrato ia ser suspenso, se ela ia entrar em férias, o que ia acontecer com ela. Não estava claro para ninguém isso. Aí eu disse para ela: vai lá, fecha a porta e deixa ele. Logo, logo vai vir uma ideia, vai vir uma solução. Foi exatamente o que aconteceu. Depois que ele ficou um pouco abaixo da linha, e isso é totalmente natural e esperado, ele surge para cima da linha e consegue trazer algumas soluções. Eles passaram a pandemia implantando processos, abrindo lojas, contratando pessoas. Claro que no início eles seguraram um pouco, mas depois então eles começaram a movimentar e a gerar a máquina, e hoje eles estão muito bem e estão fortes. Então, enxergar a realidade significa que alguma coisa precisa ser mudada. É apavorante para algumas pessoas, como o primeiro exemplo que eu dei para vocês.
Para o segundo exemplo também foi apavorante, mas ele decidiu não ficar abaixo da linha, ele decidiu ficar acima da linha. Então, por que fazer algo diferente sobre uma situação requer agir um jeito que às vezes a gente não gosta, como correr risco? Às vezes as pessoas não gostam de correr riscos, né? E tentam evitar ou enfrentar a questão ou as pessoas fugindo, acaba fugindo. E aceitar riscos é se colocar acima da linha, é ficar na posição de êxito e começando a trabalhar as dimensões e na primeira dimensão, que é a coragem de reconhecer que alguma coisa está acontecendo e que é preciso agir em relação àquilo e seguir todos os passos de accountability. Então, procure estabelecer algumas prioridades para situações. Dá uma contida lá na saída desenfreada de dinheiro, garante lucros para mostrar para a concorrência e para os teus colaboradores, para o teu mercado que a empresa está mais estável. Desenvolve e implementa estratégias voltadas para o cliente. Não esquece que o teu cliente, ele não é cliente só na hora que ele está comprando. Ele é teu cliente para sempre. Então, o pós-venda nunca foi tão importante nesse momento como foi em outra época. Porque garante que eu fique, que eu me fidelize a ele. Então, se eu recebo no prazo estipulado e o prazo é um prazo mais curto, por que eu vou comprar de outro, que é o que me cobra um frete mais caro e ainda me demora muito para entregar o produto? Então, bola estratégias, pensa estratégias de não só aumentar a tua carteira de clientes, mas deixar com que ela fique, para que haja mais clientes fidedignos à tua marca. Contrata gente boa, contrata gente competente, prepara essas pessoas. Essas pessoas podem ser boas e competentes naquilo que elas fazem. Quando elas começarem a trabalhar na tua empresa, elas não vão ser boas e competentes porque elas ainda não conhecem a tua empresa. Tu precisa mostrar para elas que empresa é essa, como se trabalha aqui, que valores, que princípios, qual é a nossa ética, de que maneira se trabalha dentro dessa empresa aqui. Nós valorizamos o cliente não só na captação, mas também na manutenção dele. A gente trabalha focado na busca de uma excelência competitiva e ampliar o nosso market share. Enfim, como a gente trabalha aqui? De que jeito a gente trabalha aqui? E desenvolve uma estratégia para os teus negócios a médio prazo. Ainda é possível a médio prazo. A pandemia nos ensinou que o longo prazo pode ser uma coisa muito desejada, mas que a gente também pode estar preparado para que algumas situações que a gente passa a enfrentar que não estava programado, precisa ter uma atuação mais rápida, mais ágil, certo? Agora, como você pode reconhecer se está ou não tendo uma atitude de visualizar o problema? Pensa agora. Dentro do teu autoconhecimento, daquilo que tu sabe sobre ti mesmo, tu acha que já sabe reconhecer quando tu está enxergando um problema? Vamos fazer uma autoavaliação. Eu tenho um instrumento que mede exatamente isso, né? O quanto que tu já está conseguindo visualizar o problema e o problema que está acontecendo na tua organização. Pede, se tu tem interesse, pede para mim ali nos comentários da rede onde tu está assistindo, que eu te mando esse instrumento para que tu faça uma autoaplicação e veja se realmente tu está conseguindo aplicar essa visualização ou ainda tem coisas para serem trabalhadas. Se tem coisas para serem trabalhadas, de que forma pode ser trabalhada? Eu vou ficar esperando teu comentário ali pedindo esse instrumento, e eu mando com certeza. Mas agora eu quero voltar. Como que eu posso melhorar isso? Feedback. De novo, nosso velho e bom feedback, que ele vai complementar todo o entendimento sobre a realidade a partir da percepção de várias pessoas, que vai construir um entendimento profundo das mais diversas nuances. Vai ficar mais óbvio para ti se tu tá abaixo ou se tu tá acima da linha, por todas as tuas boas práticas ou práticas de autoconhecimento que tu vem adotando e que as pessoas vão reconhecendo nas tuas ações. Então, aquilo que tu está manifestando, o comportamento que tu está emitindo, vai poder te dizer, pelo olhar do outro, se está acima da linha ou se tu está abaixo da linha. Então, amplia o teu espaço de liderança, te possibilitando traçar novas rotas que vão ao encontro do accountability.
É importante para que o líder possa ampliar o seu espaço de liderança. Eu quero trazer para vocês um dado de pesquisa muito interessante, que quem fez coach comigo ouviu isso, porque eu acho muito pertinente, eu gosto muito desse resultado de pesquisa, que é relacionado à liderança. Foi perguntado a trabalhadores no Brasil e em Portugal o que eles esperavam de uma boa liderança, para ser um bom líder. E eles responderam, então, quatro itens, eles deram 4 características, nessa ordem. Primeiramente, o líder precisa ser alguém confiável, a confiança. Eles precisam sentir que confiam naquela pessoa. Depois, o líder precisa ser estável emocionalmente. Não dá para chegar cada dia de um jeito. Precisa ser emocionalmente inteligente para que possa se tornar estável emocionalmente frente às situações. Não se desesperar e não negligenciar situações nas mais diversas. A outra questão é a questão da empatia, a capacidade da liderança de se colocar no lugar da outra pessoa, entender o ponto de vista da outra pessoa, perguntar o que ele pode fazer pela outra pessoa, estabelecendo pontes empáticas. E a quarta questão é a questão da liderança ser calcada em cima da esperança, ou seja, a capacidade da liderança dar um ponto de chegada e ajudar então seus colaboradores a traçarem rotas, planos de como chegar nesse lugar. Através do seu protagonismo, cada pessoa vai agenciando e vai fazendo então o seu caminho até chegar nesse objetivo. Percebem? Então, qual é o benefício dessa dimensão? É enfrentar a realidade, é correr riscos, é tomar decisões e passar para cima da linha, mudando a visão dos colaboradores a respeito da tua atuação como liderança, se tu fica muito aqui embaixo, na posição de vitimização, posição de fracasso, de que não deu certo. Então eu quero chegar nesse ponto aqui e dizer o seguinte: não esqueça nunca que não ajuda em nada sentir pena de si mesmo. Eu tenho certeza de que os teus colaboradores não precisam de discursos inflamados, mas eles precisam da tua liderança, de um senso de direção, para onde vamos. Né? Que eles querem pessoas que ajam buscando vitórias de curto prazo e entusiasmo de longo prazo. Né? Diz para eles que não tem tempo para ficar procurando quem é o responsável, quem foi que causou o problema. Investe esse tempo definindo o problema. Foca em soluções e foca em ações. Esse é o cerne, isso é aquilo que se diz a respeito da primeira dimensão de accountability. Coragem para enxergar a realidade. Experimenta, se ainda não experimentou. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Semana que vem a gente tem o episódio 5. Muito obrigada.